Da tribuna da Câmara, o deputado Júnior Amaral questionou as narrativas da esquerda que tentam culpar o presidente Jair Bolsonaro pela alta dos combustíveis, ao mesmo tempo em que se opõe à realização de uma CPI da Petrobras. O parlamentar apontou: o PT é contra a instalação dessa CPI. Será que é medo de encontrar fatos passados que vão revelar muito mais do que os 40 bilhões desviados da Petrobras no período em que eles estiveram no governo? Muito mais do que a venda esdrúxula de Passadina? O deputado lembrou ainda que o PT votou contra a redução dos impostos sobre os combustíveis. Júnior Amaral disse: e o que o PT faz? O PT vota contra a redução de impostos. O PT não quer o combustível mais barato para o país. O PT quer ver o país destruído. A deputada Alê Silva, por sua vez, relatou a participação do ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, em uma audiência com diversas comissões na Câmara. Ela lembrou os prejuízos causados pela corrupção petista na estatal, assim como as consequências, tais como a falta de refinarias para processar o petróleo no Brasil. A deputada fez um apelo. A Petrobras já alcançou o objetivo social para o qual foi criada. Agora, nós temos que pensar em modernização. Nós temos que pensar no povo brasileiro, que não merece ficar ad eternum pagando pela conta de governos desastrosos, de más gestões do passado e nem por uma guerra externa. Nós temos sim que lutar pela quebra de monopólio, pela autossuficiência em refino de petróleo e também lutar e investir em energia renovável. Para este momento, nós temos que dar uma resposta rápida, emergencial, para que o nosso povo não sofra tanto. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais parlamentares, influenciadores e partido censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 11 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Nos últimos dias, tem se intensificado o discurso até em coro da companheirada, atacando o governo federal pela crise dos combustíveis. O presidente Bolsonaro deve ser também culpado pelo alto preço nos Estados Unidos, na Europa, pela escassez de combustíveis em alguns países, pela extrema gravidade desse mesmo tema na Argentina, governado pela esquerda. Como se eles tivessem sido, inclusive, referências de exploração, de organização dos preços, de domínio da estatal aqui no Brasil. A única referência que eles foram, e até reconhecido pela imprensa internacional, essa que hoje eles se apegam tanto para também realizar ataques ao governo Bolsonaro,
é referência em corrupção. Só não destruíram a estatal à época porque botou o povo brasileiro para pagar a conta. Por outro lado, hoje sim, nós temos que reconhecer que há decisões equivocadas por conselheiros da Petrobras que estão lucrando muito para a empresa, aproveitando, da boa-fé deste governo, que não loteou os cargos que lá podem indicar, e acabam, mais do que fazendo a empresa dar lucro, fazendo também o povo sangrar. E o que mais me espanta é que o Partido dos Trabalhadores não está nem um pouco preocupado com uma das coisas que eles defendem: a função social da Petrobras, que agora está tendo que ser levantada pelo próprio presidente Bolsonaro, propondo aí a instalação de uma CPI, ou melhor, incentivando a instalação de uma CPI, que está sendo proposta por nós, parlamentares mais próximos ao presidente, e o PT contra a instalação dessa CPI. Será que é medo de encontrar coisas passadas que vão revelar muito mais do que os 40 bilhões desviados da Petrobras no período que eles estiveram no governo? Muito mais do que a venda esdrúxula de Passadina? Por outro lado, iniciativa também legislativa para a redução dos impostos através de PEC, através de projeto de lei, manter ali o ICMS em 17%. E o que o PT faz? O PT vota contra a redução de impostos. O PT não quer o combustível mais barato do país. O PT quer ver esse país ser destruído. Tanto agora como quando não está no poder, para que reassuma o poder, tanto depois, quando tiver, se alcançar novamente o comando do país nas mãos, voltar a destruir o nosso Brasil através da corrupção, coisa que eles fizeram muito bem para os próprios interesses. Peço que registre meu pronunciamento na voz do Brasil, presidente. Excelência, presidente, boa tarde. Boa tarde, minha querida Minas Gerais. Boa tarde, Brasil. Presidente, hoje pela manhã nós recebemos aqui, junto à Comissão de Minas e Energia, o ministro do Ministério de Minas e Energia. E ele veio falar sobre um tema que hoje aflige a todos nós brasileiros, que é o alto preço dos combustíveis. Mas antes de entrar nas sugestões, Excelência, que eu vou propor aqui a esse parlamento para nós efetuarmos com qualidade o controle desses preços, eu venho aqui destacar que hoje nós ainda estamos pagando boa parte daquela dívida que o PT deixou para com a Petrobras, seja por corrupção, seja por má gestão. Essa dívida de mais de 160 bilhões de reais. Excelência, 100 bilhões foi o custo que a Europa teve após a Segunda Guerra Mundial para reconstruir os seus países. E aqui só a Petrobras acumulou esse tanto e mais de 50% aí em dívidas. E esses prejuízos, eles foram tão patentes que pelo menos 18 políticos do PT chegaram a ser presos, por corrupção, aí todo tipo de corrupção perpetrado junto à Petrobras, e vários diretores dessa empresa, na época, lá nos idos de 2016, 2017, fizeram acordos de leniência devolvendo milhões e milhões de reais para os cofres dessa empresa. Então, hoje, boa parte disso tudo se deve a essa corrupção da era PT e da sua má gestão. Também, Excelência, nós temos a questão envolvendo as refinarias. Na época do governo petista, eles iniciaram a construção de pelo menos 4 refinarias que não foram concluídas. Se essas refinarias tivessem sido concluídas, hoje o Brasil teria condições de refinar o suficiente de seus combustíveis para tornar aqui, a atender toda a demanda interna e não ficarmos submissos à política de preços. E por falar em política de preços, Excelência,
Nós estivemos lá conversando com o ministro de Minas e Energia, doutor Adolfo Sachida, e nós precisamos sim rever essa PPI, essa política de preços de importação. Nós temos que rever essa taxação em dólar, porque, como foi bem dito lá durante essa audiência, nós estamos vivendo um momento excepcional. Eu sou contra a intervenção do governo na política de preços, mas nós temos que lembrar que a Petrobras é uma estatal, ela tem a sua economia mista, então ela também precisa atender ao seu fim social. Veja bem, nós brasileiros estamos sofrendo, então essa política de preços ela tem que sim ser revista num primeiro momento, numa atitude emergencial. Muito embora esse parlamento tenha efetivamente colaborado com o Poder Executivo, e nós aqui mesmo, diante dos vários desgastes, junto a governadores, junto a prefeitos, aprovamos a redução do ICMS e aprovamos também a isenção de outros impostos da União para controlar o preço dos combustíveis. Essa redução de impostos é uma política eficiente para o controle de preços, mas não está sendo o suficiente. Sabemos que lá na Rússia e Ucrânia estão em guerra, que muitas produtoras de petróleo, de combustíveis, estão saindo da Rússia para garantir aí o seu bom nome no mercado, e isso está reduzindo a produção de refino, está indo direto aí nos preços que está impactando aqui no Brasil. Então, diante de um fato excepcional, também não podemos esquecer dos nefastos efeitos da pandemia, que também influencia no preço e na inflação, mas nós estamos vivendo um momento emergencial, nós estamos vivendo um momento complexo e diferente, então por conta disso também temos que tomar medidas complexas e diferentes. Aí fica aqui minha sugestão: revisão do plano aí de preços, e outra coisa também, temos que pensar seriamente na quebra de monopólio, apesar que essa medida já é a longo prazo. Quebra de monopólio, sim. Abrir a competitividade no setor para que haja também o controle de preços, porque havendo concorrência, evidentemente que quem estiver atuando nesse mercado vai querer controlar os seus preços. Então é isso, Excelência. Outra coisa também, mais uma terceira proposta, é que o Brasil passe a investir mais em energia limpa e renovável. Sim, porque aqui no Brasil, enquanto aqui no Brasil ainda se está procurando debaixo do solo aquilo que nós não perdemos e nem plantamos, que é a energia fóssil, em outros países já estão investindo muito em energia renovável, como por exemplo criando veículos movidos a energia solar. Então é o must do futuro. A Petrobras, ela já alcançou o objetivo social para o qual ela foi criada. Agora nós temos que pensar em modernização, nós temos que pensar no povo brasileiro, que não merece ficar ad eterno pagando pela conta de governos desastrosos, de má gestões do passado e nem por uma guerra externa. Nós temos sim que lutar pela quebra de monopólio, temos que lutar pela autossuficiência em refino de petróleo, e temos também que lutar e investir em energia renovável. Mas agora, para esse momento, nós temos que dar uma resposta rápida, uma resposta emergencial para que o nosso povo não sofra tanto. Eu lembro muito bem que lá nos anos 80, minha mãe dizia o seguinte: quando sobe o preço da gasolina, tudo sobe de preço. E quanto mais pobre, quanto menor for a renda daquele trabalhador, mais ele sofre. Então é isso, rever a política de preços, reduzir a margem de lucro dos acionistas, é um momento de compreensão. O próprio ministro deu isso como exemplo lá na comissão, dizendo que
Banco do Brasil fez a revisão de um contrato de seguro para poder atender uma demanda social. Então fica aqui meu apelo à Petrobras, ao seu conselho de administração, ao seu novo presidente. Pense em nós, pense no povo brasileiro, pense no fim social para o qual ela foi criada, que ela já atendeu lá atrás, mas que hoje tem uma causa emergencial a ser atendida. E vamos pensar no futuro, planejando, pensando sempre para frente e não parando aqui na metade do caminho. Excelência, muito obrigada. Não vou usar todo o meu tempo e vamos com fé que Deus adiante, estamos juntos. Obrigado, deputado.